A história começa com o protagonista sendo atacado por uns valentões em uma viela escura. O valentão segura o protagonista pela gola e pergunta quem ele acha que é para não responder quando ele chamou. O protagonista pergunta por quê, meio sussurrando. O valentão fica ainda mais irritado e diz que ele não deveria ter ignorado, e dá um soco no protagonista arrancando os óculos dele. O valentão continua gritando e perguntando se o protagonista achava que ignorar ele e continuar andando ia adiantar alguma coisa. Ele diz que as pessoas que não aprendem rápido só aprendem depois de levar umas porradas e começa a dar vários socos no protagonista. Até que um outro cara chega e dá um toque no ombro do valentão, fazendo com que ele pare. O cara que chegou fala que ele estava indo longe demais e que não era para fazer isso com um amigo. O valentão reconhece o cara que chegou e se afasta. O cara que chegou parece preocupado, pergunta se o protagonista está bem e diz que o rosto dele tá uma bagunça. Ele também diz que pelo jeito ele andou evitando eles demais. E que ele vai ficar desapontado se o protagonista correr deles assim de novo. Aí a gente vê que ele também é do grupo dos valentões. Então ele aperta a cabeça do protagonista e rouba o dinheiro dele. Enquanto isso, o protagonista só consegue pensar que tá ficando atrasado com aqueles caras segurando ele. Os valentões vão embora pela viela gritando e xingando o protagonista, dizendo que ele deveria simplesmente ter dado o que eles queriam de uma vez ao invés de tentar ignorá-los. O protagonista recolhe o resto das coisas dele pelo chão, se encosta todo machucado e sujo na parede e olha o relógio. Ele percebe que já tá atrasado e sai correndo. Assim que ele chega em casa, só tira o tênis e vai direto pro videogame VR. Ele se conecta e a gente vê o avatar dele no jogo, um guerreiro de nível 99 com uma espada longa. O grupo que estava esperando o protagonista percebe que ele chegou e comemora. Um deles pergunta por que ele atrasou, mas ele não responde e apenas se desculpa com eles. Uma de suas amigas diz que hoje vai ter menos tempo para jogar, e vai ter que sair mais cedo. E o protagonista diz bem confiante para ela não se preocupar porque eles vão terminar em menos de 1 hora. O grupo fica animado com o entusiasmo do protagonista e agora eles estão prontos para começar a quest de nível 99. Enquanto eles entram na quest, é explicado que esse é o jogo mais popular, que dominou o mercado dos games como uma tempestade por causa do alto nível de liberdade no jogo, várias formas de fazer as quests e ter recebido ótimas avaliações dos usuários. E que nesse jogo nosso protagonista é meio que um usuário famoso. A quest começa e a amiga do protagonista vê ele indo numa direção diferente e pergunta se ele tem certeza que é o caminho correto. Mas um outro membro do grupo fala que ela deve apenas confiar e seguir ele. O protagonista vai guiando o grupo por um caminho alternativo cheio de obstáculos e pede que eles fiquem sempre um pouco atrás dele. Eles chegam no fim da dungeon e a menina do grupo fica animada que eles chegaram até ali sem encontrar nenhum único inimigo. Mas o outro membro do grupo diz que aquilo foi apenas a primeira parte e que o combate verdadeiro começaria agora. Vários inimigos aparecem, e enquanto o protagonista e seus amigos derrotam eles numa batalha épica, o protagonista nos conta que no começo ele entrou nesse jogo apenas por curiosidade. E pelo caminho ele foi encontrando padrões e pegando os macetes. O número de pessoas que conhecia ele foi aumentando. E se tornou o jogador que é hoje. O protagonista e seus amigos matam o último inimigo da dungeon e concluem o nível. Eles ficam muito felizes e dizem que terminaram em apenas 40 minutos. A amiga que disse ter compromisso agradece o protagonista por ter terminado rápido, já que não vai se atrasar para os seus compromissos fora do jogo. E ele diz que a vitória é graças a todos terem seguido o plano. E os amigos dele discordam, dizendo que foi graças ao prota que eles conseguiram, e que ele foi um ótimo líder. O prota agradece meio sem graça, e os amigos dele começam a se despedir e sair para os seus compromissos. Eles falam pro prota não se atrasar amanhã de novo. Todos saem e o prota fica aliviado e fica ali sozinho por um momento na sala vazia. Mas no momento que ele decide deslogar, ele vê algo. Um monstro, talvez, diferente de todos os que ele tinha visto até aquele momento. Enquanto o prota observa a criatura,
ela se transporta em um instante para apenas alguns centímetros do rosto do prota, encarando ele. O prota toma um susto e diz que a cara da criatura não é nada amigável. Ele decide derrotar logo a criatura e deslogar, mas quando ele vai desferir o ataque, algo envolve seu corpo e o deixa paralisado, impedindo ele de dar o golpe na criatura. O personagem dele para de obedecer a ele e ele começa a desaparecer envolto em uma luz forte. O prota é transportado para um lago com uma cachoeira com uma estátua, cercada por uma floresta, e não reconhece onde está. Ele não se lembra de nenhum lugar assim no jogo, e começa a se perguntar se essa é uma área criada recentemente. Então ele percebe que está sem todos os seus itens, fica desesperado, falando que isso é loucura e que deve ser apenas um sonho. Ele também chega à conclusão que pode ter sido hackeado e fica sem saber o que diria para os membros da sua guilda que iriam esperar ele no dia seguinte. Ele percebe a chegada de um monstro e, como está sem seus itens, resolve tentar fugir em silêncio, mas o monstro o ataca e começa a desferir vários golpes de espada no prota, que vai desviando e tentando fugir. O prota decide desconectar do jogo antes que acabe morrendo, mas por algum motivo não consegue deslogar, e ele tenta várias vezes seguidas, mas enquanto ele está tentando, o monstro se aproxima e desfere outro ataque que o prota só consegue desviar por bem pouco. O prota fica meio desorientado tentando entender o que está acontecendo e acaba recebendo um golpe do monstro que faz um corte em seu braço e reclama de dor. E um segundo depois percebe que algo está errado, porque no jogo ele não deveria sentir dor. Ele começa a desconfiar que isso tudo é real, e mais monstros começam a aparecer. Enquanto ele desvia e corre dos golpes, ele tenta entender o que está acontecendo, porque ele estava só jogando e de repente foi para aí com essas criaturas diferentes. Uma das criaturas aponta para o prota, dando ordem aos outros de que não o deixem escapar. Aí o prota fica ainda mais confuso, porque as criaturas do jogo não deveriam falar. A criatura xinga ele e ele pede para que eles parem e acaba tropeçando numa pedra e caindo. A criatura aproveita que ele caiu e desfere um golpe contra ele. Mas antes que o golpe acerte, a criatura é interrompida por um grito de pare, vindo de uma mulher e um homem mascarado que saem da floresta em direção a eles. Os dois que chegaram repreendem os outros por serem imprudentes e ordenam que levantem o prota. A menina pergunta pro prota quem ele é. O prota ainda tá meio confuso e pensando no porquê essa mulher soa tão familiar, demora para responder e toma um empurrão de uma das pessoas que estavam atacando ele para dizer logo seu nome. Mas antes que o prota consiga responder, a cabeça de um deles é arrancada por um guerreiro com uma cara sinistra. A mulher se prepara para lutar e o mascarado avisa a todos que eles caíram em uma emboscada. Eles atacam o guerreiro, mas ele é muito forte e vai derrotando alguns deles. Um pouco de sangue respinga no rosto do prota e ele se pergunta se isso é real e se essas pessoas estão mesmo sendo mortas pelo guerreiro. O mascarado fica furioso ao ver seus companheiros morrendo e corre para atacar o guerreiro com um golpe de espada, mas o guerreiro consegue revidar o ataque, jogando o mascarado longe e bem ferido. O prota estava pensando em fugir, mas quando viu a mulher sendo atacada pelo guerreiro, ficou preocupado que se ele fugisse ela ia morrer. Mas como estava sem equipamento e não tinha como ganhar, preferiu não arriscar. Mas quando ele se virou para correr, o mascarado ferido pegou na perna dele e pediu para ele salvar a mulher, aí ele desmaiou. O prota ficou sem entender nada, mas aí apareceu uma tela de missão falando que ele tinha que proteger a princesa. Ele viu a princesa lutando e leu na tela que se ele perdesse a missão ia morrer. O prota ficou puto, a mulher tomou um golpe e caiu no chão. O guerreiro chegou perto dela e falou que ia matar ela. Quando o guerreiro atacou a princesa com seu machado, Prota apareceu com uma espada defendendo o golpe e salvando ela. Ele segurou o máximo que ele conseguiu, mas o guerreiro era muito forte e jogou ele longe. Enquanto Prota vai desviando dos golpes do guerreiro, ele percebe que já conhece aqueles movimentos do jogo e sabe como se defender deles. Ele vê a princesa ainda no chão e se pergunta por que ela ainda não fugiu. O guerreiro tenta atacar a princesa no chão e mais uma vez o Prota salva ela defendendo o ataque. Enquanto ele está pensando em como ele vai conseguir contra-atacar, uma espada atravessa o guerreiro e a gente vê que foi a princesa que atacou ele.
O guerreiro caiu no chão, e o prota largou a espada. Mas o guerreiro levantou e atacou o prota e a mulher, derrubando os dois. Aí chegou um amigo da mulher e salvou eles, derrotando o guerreiro. A tela de missão apareceu de novo, dizendo que a missão de tutorial estava completa. Aí apareceu uma mensagem dizendo que o prota tinha que proteger a princesa, porque ainda tinha outros assassinos atrás dela. O prota estava preocupado, porque tudo parecia real, mas ainda apareciam as janelas de missão. Ele sabia que tinha visto os amigos da mulher morrerem, e que não era só um jogo. A mulher perguntou quem era o prota, e ele se apresentou. Ela falou que tinha uma dívida com ele, e que ia recompensá-lo. O prota ficou na dúvida, mas decidiu seguir a mulher. O amigo da mulher falou que eles não deviam levar o prota com eles, porque não o conheciam. A mulher falou que não tinha problema, porque ele não ia atacá-la. Eles decidiram fazer um funeral para os amigos da mulher. A mulher agradeceu aos amigos por terem sido leais a ela, mesmo depois que todos a traíram. O amigo da mulher falou que eles eram guerreiros notáveis, que tinham conquistado sua honra. A mulher falou que a honra era uma coisa cruel, que os que a abandonavam viviam no luxo, mas os que a mantinham acabavam mortos. Eles seguiram caminho pela floresta. Em outro lugar da floresta, dois caras estavam sentados quando chegou um terceiro. O terceiro falou que não tinha encontrado nem a princesa nem o guerreiro que eles tinham mandado matar ela. Um dos caras falou que tinha sido traição, e pediu para o outro deixar ele ir atrás da mulher. O outro cara falou que não tinha sido traição, e que provavelmente ela tinha escapado. O cara que tinha chegado depois perguntou por que eles não iam atrás dela agora mesmo. O outro cara falou que não precisava ir atrás dela, porque ele sabia para onde ela estava indo. O prota segue a princesa e seu amigo e eles seguem viagem até chegarem a Mavan. Um dos guardas vê a princesa ao longe e corre para contar para o governador que a princesa retornou. O governador se pergunta se é verdade e sai correndo em direção à princesa. Ele a encontra e fica muito emocionado ao ver que ela está bem e dá um longo abraço na princesa. Ela também fica feliz ao ver ele e diz que já faz bastante tempo que ela não o via. Eles vão fazer uma refeição e o governador se desculpa por a comida ser simples, pois era uma vila pequena e a princesa fez uma longa viagem. Ela diz que está tudo bem, e que fazia tempo que ela não comia algo com gosto de comida mesmo. O governador comenta que já fazem 10 anos e que ele quase não reconheceu a princesa. Ela responde que nesse tempo ele ficou quase sem cabelo. E ele responde rindo e dizendo que não podia fazer muito sobre isso. A princesa pergunta se ela passou dos limites com a piada, e ele diz que não e que está muito feliz de ver ela bem. O governador diz que deve graças aos dois que vieram com ela que ela chegou em segurança. O amigo da princesa se apresenta como líder da guarda real. E o governador pergunta ao prota quem ele é, mas antes de ele responder a princesa diz que ele salvou a vida dela no caminho, e que ela gostaria de recompensar ele. Ela perguntou ao governador se ele poderia ajudar ela com isso. E ele responde que claro que sim. Ele se aproxima do prota e diz que por ele ter salvado a princesa ele deve ser alguém especial. O prota fica sem resposta. E o governador diz que ele deve estar cansado por ter vindo nessa longa jornada e pede para que ele descanse bem essa noite. A princesa agradeceu o governador. E o governador pede que o seu assistente, que é chefe da família e guie os convidados especiais. A noite chega e o prota está pensado sobre os acontecimentos do dia, lembrando do mascarado e doa pessoas que encontrou. Ele lembra da tela de missão que apareceu, falando para ele salvar a princesa e se pergunta o que está acontecendo. Ele ainda não consegue desconectar, e acredita que só vai conseguir quando cumprir as 7 provações que a tela do jogo mencionava. Ele está pensando em como vai continuar a viajar com a princesa para terminar a quest e o que ele vai fazer depois de receber a recompensa. Quando ele pensa em relaxar um pouco aparece uma tela de notificação dizendo que estava começando a primeira provação. Que ele deveria salvar a princesa do ataque surpresa do assassino e a recompensa era um fragmento de pedra preciosa.
O prota se levanta percebendo que a quest estava começando naquele momento e que haveria um ataque surpresa contra a princesa. Então ele sai do seu quarto olhando em volta e encontra um machado e uma espada curta. Nós então vemos a sala do governador, ele está sentado com uma expressão de preocupado. Um vento forte entra pela janela apagando a vela da mesa do governador, e junto com o vento entra um dos vilões que vimos mais cedo falando sobre matar a princesa. Ele pergunta ao governador se a princesa veio mesmo atrás dele. E diz que isso significa que ela deve confiar muito nele. O vilão de chapéu diz que graças ao governador ele não teve que se esforçar para achar a princesa. O governador diz que apenas cooperou com o chefe do Homem de Chapéu. O homem diz que no caminho dele, ele encontrou um de seus companheiros derrotado e disse que ele não era um lutador ruim. E que não poderia deixar ele sem ser vingado. O governador disse que ele não precisa se preocupar com o líder da guarda real porque ele tinha colocado em quartos bem distantes. O homem de chapéu sai andando dizendo que ele não precisava ter feito tudo isso, mas antes de ele sair o governador fala com ele. E o governador diz que ele entregou a princesa como prometido. E que agora eles tinham que soltar o neto dele logo. O homem de chapéu diz que o mestre dele pediu para ele dizer o seguinte: a vida do seu neto depende da sua lealdade daqui para frente. O governador fica chocado e o homem de chapéu sai andando e rindo e o prefeito fica sem poder fazer nada. A gente vê a princesa Yuta sendo chamada por alguém, que pergunta por quanto tempo ela ainda vai dormir, e se ela esqueceu que dia é hoje. Ela acorda e vê seu pai, então corre para abraçar ele dizendo que sabia que ele ainda estava vivo. Ele responde que está bem, e que deve ter sido só um pesadelo dela. Ela chora dizendo que ele prometeu ficar ao lado dela para sempre. E ele vira um tipo de zumbi e diz que foi por isso que ele voltou para ela. A princesa acorda assustada desse pesadelo bem no momento em que um dos vilões está atacando ela. Mas o prota aparece jogando ele longe e salvando a princesa do ataque. A princesa se levanta assustada enquanto vê o seu atacante se levantando dizendo que aquilo doeu. O prota se põe entre ele e a princesa e o vilão diz que ele tem uma coragem louvável, mas que seria burrice lutar contra ele, ainda mais no escuro. Os dois se atacam e o vilão diz que o prota, apesar de ser burro, tem movimentos muito rápidos. O prota dá um socão na cara do vilão derrotando ele. Quando ele se vira para perguntar se a princesa está bem, a porta atrás deles é destruída e o homem de chapéu que estava com o governador entra na sala. Ele diz que finalmente conseguiu encontrar a princesa. A princesa pergunta quem é ele, mas ele só diz que ela é boa em fugir, mas que não escaparia mais dele. Ele e o prota começam a lutar. O prota consegue defender um dos ataques, mas acaba levando um chute. O homem de chapéu diz que o prota é muito irritante, e o prota se levanta. Ao mesmo tempo que a princesa aparece por trás do vilão, desferindo um golpe de espada, mas o vilão desvia e a princesa cai no chão. O vilão diz que já eliminou várias pessoas, mas nunca um membro da família real. O prota mais uma vez tenta defender a princesa, mas leva um chute bem no meio da cara e é jogado contra a parede. O vilão diz que está tremendo de animação para eliminar a princesa logo. E diz pro prota não incomodar mais ele e caminha em direção à princesa. O prota fica furioso e desfere um golpe forte contra o vilão, que consegue defender por pouco, e deixa a espada até quente. O prota passa correndo pelo vilão, indo na direção da princesa que parece confusa com o que está acontecendo. O prota agarra a princesa e pula pela janela do quarto com ela nos braços. Os dois caem em direção ao lago enquanto o vilão observa eles rindo. Então nós vemos a reação do governador ao saber que a princesa conseguiu escapar com a ajuda do Protar enquanto seu assistente conta a notícia para ele. O governador fica desesperado por eles terem perdido a oportunidade por causa de seu neto sequestrado e fica se perguntando o que deve fazer. Então ele chama seu assistente e ordena que eles avisem todos os soldados para procurar a princesa imediatamente. O prota está à água procurando a princesa e a encontra boiando próximo a ele e nada para resgatar ela. Ele percebe que ela está apenas desmaiada e procura um local para eles se esconderem. Ele encontra uma cabana de madeira e entra com a princesa.
O prota não sabe bem o que fazer e decide esperar a princesa acordar. Enquanto isso, ele abre o menu da quest e vê que a missão ainda não terminou. O chefe da guarda real é encontrado pelos guardas e começa a lutar contra eles e percebe que o governador está do lado dos vilões. O chefe da guarda continua a lutar contra os guardas pensando que precisa chegar até a princesa logo. Assim que ele derrota alguns guardas, o vilão de chapéu aparece, dizendo que estava procurando por ele e que já faz um bom tempo desde que eles se encontraram. O líder da guarda diz que ele ainda deveria estar preso. O homem de chapéu ri dizendo que ele recebeu uma promoção e diz que quando a princesa morrer o líder será inútil. O líder ataca e o homem de chapéu defende e diz que ele deve ser o último guerreiro que ainda é leal ao antigo rei e que ele deveria esquecer isso. Ele mandou o homem de chapéu calar a boca e ele disse que seria o fim dele ali. A princesa acorda e se senta um pouco desorientada perguntando onde eles estão. O prota responde que eles estão fugindo dos vilões e ela se lembra do salto para o rio. O prota observa a princesa e diz que não deveria ter puxado ela daquela forma. A princesa responde que na verdade ele foi bem corajoso e salvou a vida dela mais uma vez e agradece o prota. O prota fica surpreso com a resposta da princesa e a princesa se levanta e caminha em direção à saída. Ela diz que eles devem estar procurando eles e que eles deveriam voltar. O prota concorda e eles saem do esconderijo. Enquanto eles caminham, o prota faz uma pergunta para a princesa. Ele pergunta por que alguém da realeza estaria sendo caçado assim. A princesa para por um momento e responde que a realeza sem poder é devorada por aqueles que têm mais poder. E que este é o motivo de ela estar sendo perseguida. Ela pergunta pro prota se ela já perdeu alguém que amava. E diz que perdeu tudo o que mais amava. O prota apenas escuta e ela diz que foi assim que ela percebeu que para proteger as pessoas que você ama, você precisa de poder. Ela chama o prota para voltar para o castelo, e enquanto eles estão indo o prota nota algo no alto. Ele percebe que é o líder da guarda amarrado em um tronco de madeira no alto do castelo. A princesa vê que o prota avistou algo e quando percebe que é o seu amigo líder da guarda e fica em choque ao ver ele assim. Ela percebe que para ele estar daquela forma o governador deve ter traído ela. Guardas aparecem e eles veem a princesa e o prota e dizem que devem capturar a princesa viva, mas o prota não precisa ser capturado vivo. O prota escura as ordens do guardas e percebe que a princesa ainda está em choque por ter sido traída por alguém que ela confiava tanto. Ele pega ela pela mão para fugirem juntos. Em cima do castelo, junto com o líder da guarda e o governador está o vilão de chapéu. Ele diz que esta noite o ar está ótimo e o líder da guarda todo ferido amarrado no poste pede para que ele o elimine logo. O do chapéu diz que ele não pretende que ele acabe assim. Ele pergunta ao governador se ele vai parar de fingir ser leal e o governador responde mandando ele calar a boca pois ele não sabe nada sobre lealdade. Um dos guardas chega com notícias para o general. O guarda diz que a princesa foi vista por outro guarda durante a patrulha, mas acabou fugindo. O general se surpreende e o guarda diz que já cercou o castelo e que logo vão encontrar a princesa. O governador ordena que chamem também os guardas da reserva para ajudar nas buscas. Enquanto o governador parece preocupado, o líder da guarda fala com uma voz bastante trêmula se o governador não tem vergonha por ser um traidor do último rei. O governador diz que ele vai pagar pelos próprios pecados e que o líder deveria se preocupar consigo mesmo e com o tempo que lhe restava. O líder então usa todas suas forças para gritar para a princesa que ele já foi capturado e que se ela realmente se importa com ele, deve fugir. O governador fica furioso com ele e ele continua a gritar que ela deve fugir para viver e continuar os desejos do último rei. O governador com raiva grita que vai cortar a língua dele fora. O chapéu manda o governador se comportar, porque assim ele está atraindo a princesa. O governador se surpreende com a resposta e ele e o líder ficam quietos. Os guardas continuam procurando pela princesa e quase encontram ela, mas ela e o prota sobem nas vigas do salão. Os guardas saem ainda à procura deles. O prota respira aliviado e a princesa parece pensativa. Ela diz que ouviu a voz do líder da guarda e que isso significa que ele ainda está vivo. Ela pula da viga e o prota pergunta o que ela está fazendo, já que os guardas estão lá fora.
Ela diz que como eles acabaram de passar por ali, estaria seguro por um tempo. Ela pede desculpas pro Prota e diz que vai recompensar ele por aquilo depois. Ela manda ele ficar lá esperando a poeira baixar e fugir depois, e ela sai correndo sozinha. O Prota se lembra que se ele falhar na missão vai ser eliminado. A princesa embosca um guarda derrotando ele com um golpe só, ele cai no chão desmaiado e ela se abaixa e pega a espada dele. Ela pede que o líder aguente um pouco mais porque ela está chegando. Um guarda aparece, e antes que ele faça qualquer coisa, cai depois de ter sido atacado pelo Prota. Ele pergunta para a princesa como ela pode sair sem ter um plano. Ele diz que foi difícil encontrar ela. O Prota troca de roupa com um dos guardas que eles derrotaram, ele vai andando escondido e chega perto de dois guardas sorrateiramente e nocauteia os dois ao mesmo tempo. Ele suspira aliviado e o líder percebe que o Prota chegou até ele. Ele pergunta se a princesa Yuta está segura enquanto o Prota o desamarra e leva ele ajudando a caminhar. Enquanto eles estão saindo, o Homem de Chapéu aparece e fala com o Prota dizendo que ele já fugiu com a princesa e agora quer fugir com a isca também. Ele diz que o Prota é bem irritante. Vários soldados apressam cercando os Doi, e o Homem de Chapéu desce até eles dizendo que é melhor ele estar pronto. O líder pede desculpas ao Prota por estarem naquela situação. Na sala do governador chega um guarda dizendo que a princesa finalmente foi capturada. O prefeito sai correndo e o guarda que o avisou vai atrás dele. O Prota foi capturado e amarrado junto com o líder e o cara de chapéu está interrogando ele, querendo saber onde está a princesa e dizendo que foi muito fácil capturar ele. O líder da guarda grita dizendo para deixar o Prota em paz porque ele não tem nada a ver com aquilo. O vilão observa o Prota que parece ter desistido e diz que quer ver como ele se comporta quando estiver sentindo dor. O governador chega correndo nesse momento perguntando se é verdade que ele capturou a princesa. O Homem de Chapéu fica confuso e pergunta quem disse isso a ele, mas antes de o governador perceber ele é atacado pelo guarda que foi avisar ele sobre a princesa, ele pôr a espada contra ele e manda que ninguém se mexa. Aí vemos que o guarda na verdade é a princesa que rendeu o governador, todos se surpreendem. O governador reconhece a princesa e ela diz que se alguém se mexer ela vai eliminar ele. Ela acusa o governador de ter traído ela, e os guardas ordenam que ela largue ele. O cara de chapéu diz que a princesa é bem ousada, com o plano de usar o governador de refém e fugir, mas ele joga o líder da guarda no chão e põe a lâmina contra ele e diz que se ela atacar o governador ele elimina o líder da guarda. Ele diz que ele não tem nada a perder. O líder da guarda grita mandando a princesa ir embora. O governador começa a se lembrar de quando ela ainda era criança com seu neto e dá ordens para deixar todos irem embora. O de chapéu fica bravo e surpreso e os guardas se apressam para cortar as cordas e soltar todos. O Prota e o líder saem enquanto a princesa segura a espada contra o governador e o líder pergunta qual é o plano. O Prota responde que não dá tempo de explicar e fala para ele ser rápido. O Homem de Chapéu se revolta e diz que eles vão pagar o preço. Ele ataca um guarda, rouba sua espada e arremessa ela contra a princesa. O Prota corre para agarrar a princesa, e no momento em que a princesa vai ser atingida o Prota segura ela, o governador acaba sendo atingido pelo golpe. Os três caem no chão e o Prota ajuda a princesa a se sentar e pergunta se ela está bem, e ela responde que sim. Ele pergunta se ela consegue se mover e ela diz que consegue. Os guardas correm para ajudar o governador que foi atingido e gritam para atacarem o Homem de Chapéu porque ele atacou o governador. O Homem de Chapéu começa a lutar contra os soldados e vai derrotando eles, mas eles continuam a aparecer. Enquanto isso os três fogem juntos, mas os amigos do cara de chapéu chegam para ajudar ele e começam a derrotar os guardas e o de chapéu diz que eles só precisam ganhar tempo e que eles não vão sair até eliminar eles. Os três correm até a escadaria de entrada do castelo e o líder da guarda diz que tem uma doca no norte da ilha e eles dizem para ele mostrar o caminho. Mas antes de eles conseguirem sair o Homem de Chapéu alcança eles. O líder da guarda ataca o Homem de Chapéu para segurar ele e ganhar tempo para a princesa fugir. O Homem de Chapéu manda ele ficar quieto e derrota ele com apenas um golpe já que o líder já estava muito debilitado. A princesa e o Prota ficam em choque de ver o líder derrotado e a princesa furiosa corre para atacar o Homem de Chapéu mas ele desvia ela com um soco. Assim que ela cai no chão ele chuta ela e a deixa caída de joelhos. Ela se levanta e diz que o Sun não era apenas o líder da guarda mas também seu amigo.
Ela grita pro Homem de Chapéu que ele é um lixo que não sabe de nada. O Prota ataca o Homem de Chapéu que diz que estava esperando que o Prota atacasse ele de novo. Eles começam a trocar golpes e o de Chapéu diz que vai acabar com o Prota de uma forma especial. E ele usa sua habilidade especial Maestria de Lança primeira forma e o Prota se surpreende e recebe o ataque. A espada do cara de chapéu até esquenta com o golpe que ele acerta no Prota. A princesa fica impressionada com a força do cara de chapéu, e o Prota aparece de dentro da fumaça em pé apenas com um ferimento no braço. O cara de chapéu diz pro Prota que parece que a espada dela não é tão resistente quanto ele, e o Prota vê que uma parte de sua espada foi cortada no ataque. O cara de chapéu lança mais um golpe e o Prota desvia e calcula que esse golpe do cara de chapéu é muito forte, mas tem muitas aberturas, como o ataque do Cavaleiro Negro, um dos chefes do jogo. O Prota desvia de mais um golpe e o cara de chapéu decide usar a sua habilidade Maestria de Lança na segunda forma. Ele usa um golpe muito grande e forte e o Prota tenta segurar o golpe com sua espada, mas ela não está resistindo. O cara de chapéu aproveita a fraqueza momentânea do Prota e pula próximo a ele e desfere outro ataque que acerta o Prota e lança ele montanha abaixo. Ele se vira para a princesa e diz que ela já deve estar cansada de esperar e que agora que não tem mais ninguém para atrapalhar eles vão se divertir. A princesa parece determinada e eles se encaram por um momento. Então vemos que o Prota conseguiu se salvar da queda fincando a espada contra a montanha e ele está lentamente tentando subir. Se você curtiu o vídeo e quer mais, já sabe, se inscreva, deixe seu like e comente se quiser parte 2. Até o próximo vídeo.